No passado, os fantasmas apareciam apenas ocasionalmente em incidentes inexplicáveis, alguns deles revelando-se bondosos e inofensivos, mas alguns deles sendo maus e perigosos. Há 100 anos, o poder dos espíritos fantasmagóricos aumentou drasticamente e começaram a matar pessoas por diversão. A população do planeta foi bastante reduzida e os que permaneceram mal conseguiram sobreviver. Isto continuou até o surgimento de Phantom Spirit Masters, que podiam controlar e lutar contra fantasmas. Cada fantasma está ligado ao seu guia por um objeto fantasmagórico especial. Estamos na Academia de Mestres dos Espíritos Fantasmas, onde os caloiros estão a discutir animadamente o que vai acontecer a seguir. Ninguém repara como um homem alto e sombrio, iluminado por uma luz vermelha, se desloca pelo corredor. Alguém ameniza a situação dizendo que a vida de uma pessoa comum não é assim tão má se a compararmos com o facto de que alguém pode morrer numa cerimônia hoje. A silhueta de um homem surge à porta, de onde emana um brilho vermelho. Todos se calam. Li Feng é um dos primeiros a reparar no examinador, que afirma que chegou o momento que pode mudar as suas vidas. Li Feng foi considerado um fracasso desde a infância porque recebeu um objeto espiritual muito estranho, uma borboleta com uma caveira. Mas poucos compreenderam o que lhe era exigido. Li Feng ainda não conseguia acreditar que o seu estranho objeto seria capaz de sentir e receber a sua energia espiritual. O examinador fez um selo e disse em voz alta que após um longo período de gestação, chegou a hora de libertar o seu espírito fantasmagórico. Sangue demoníaco negro começou a jorrar da tigela do gordinho, acompanhado pelo constante salto da tigela. O anel de uma bela loira que colocou no dedo começou a aquecer e deixou-lhe queimaduras nos longos dedos. O examinador exigiu silêncio da assistência e explicou que o que estava a acontecer era consequência da sua força interior, que os ajudaria a despertar o seu espírito fantasmagórico. Havia também aqueles que já choravam porque nada aconteceu ao seu item espiritual. Tinham medo que agora tivessem de viver a vida de uma pessoa comum. O examinador disse que aqueles cuja matéria não tinha tido bom desempenho podiam arrumar as suas coisas e sair da sala de aula. Aqueles que não demonstraram ânimo ficaram muito perturbados e começaram a gritar com o examinador, mas este demonstrou compostura. Li Feng não conseguiu despertar o espírito do seu sujeito, mas manteve-se aparentemente calmo e tentou analisar a situação que se passava à sua volta. Olhou para a sua borboleta e tentou não entrar em pânico como os outros, cujos objetos também não apareciam. O gordo começou a insultar o herói à frente de todos, dizendo que não podia esperar mais nada do órfão e do seu objeto inútil. Li Feng pediu ao gordo que não fosse tão autoconfiante, pois mesmo sem o poder do item conseguiria dar-lhe uma sova. O gordo começou a ligar a toda a gente cujo assunto não aparecia, e então um dos alunos deu um salto abrupto, arregaçou as mangas e mandou o gordo ficar de boca fechada. O loiro tentou correr para o gordo para o atingir, mas o examinador apareceu atrás dele. O tipo contorceu-se. As pernas começaram a enroscar-se, gritou. A sua dor foi transmitida a todos os presentes e fez-se um silêncio total. Um segundo depois, o tipo estava caído meio morto no chão da plateia, e um grito silencioso ecoou nos seus olhos de vidro. Todos estavam assustados. O examinador disse que qualquer pessoa cujas disciplinas não tivessem um bom desempenho deveria abandonar imediatamente a sala de aula. Li Feng saiu chateado. Não sabia o que fazer a seguir, pois não conseguia provar que não era lixo. À saída da plateia, Li Feng ouviu as palavras do examinador, que disse que para estabelecer o controle sobre o espírito, é preciso fazer um sacrifício e derramar o seu sangue. Li olhou para o seu item espiritual e não conseguia acreditar que tinha falhado. Não conseguia imaginar como continuar a viver como um fraco. Entretanto, na plateia, após o derramamento de sangue para fazer um sacrifício aos espíritos, os primeiros estudantes já gritavam com entusiasmo que agora se tinham tornado mestres dos espíritos. Os espíritos pairavam em redor da plateia, recolhendo as opiniões de outros estudantes. E então aconteceu o inimaginável. Foi o grito de um completo rufia, de cujo peito se avistava a ponta de uma lâmina com um olho de diamante vermelho brilhante na base do cabo. Abriu os braços, ergueu o rosto para o teto, abriu a boca e um forte fluxo de energia violeta começou a emergir dali. O rapaz de um homem gordo começou a transformar-se num homem forte. Os seus braços aumentaram 3 tamanhos. Os seus olhos ficaram negros como a noite. As suas costas estavam cobertas de alfinetes de metal.
Os seus dentes transformaram-se em presas. Tirou uma lâmina do peito e pegou nisso na mão dele. Numa fração de segundo, o possuído correu em direção a um dos alunos, abanou-o com toda a força e quase lhe cortou a mão. Mas o tipo conseguiu escapar. O corte na mão do tipo estava a emitir um fumo negro sinistro, e um pouco do seu poder espiritual podia ser visto a sair dele. O herói olhou pela janela do auditório, com medo, choque e incompreensão de por que razão nenhum dos zeladores da academia estava a intervir na sua cabeça. Lee olhou para o professor. Este ficou imóvel. Poderia pensar que tudo estava a correr como planeado e que esta era a próxima etapa do exame. O gordo saiu e viu Lee parado. O olhar do gordo era louco. Não parecia que antes fosse um rúfia que não podia fazer nada. Agora era um assassino a sangue frio. O gordo avançou sobre o nosso herói, que não conseguia sair do lugar surpreendido. Uma luz ofuscante, Lee levantou a cabeça e viu como o golpe da lâmina do gordo deteve o espírito de uma bela rapariga de vestido branco. Esta rapariga de vestido branco é realmente a minha companheira fantasma, pensou Li Fang. Uma voz veio do item, dizendo que a missão do principiante foi concluída. A experiência e a pílula do espírito fantasma foram obtidas. Os itens e recompensas seriam automaticamente colocados no inventário. O fantasma da rapariga virou-se e ofereceu-se para usar a pílula resultante para atualizar do Rank F para o Rank E. Esta pílula não só estimulou o espírito, como também aumentou a força do herói, a sua visão e audição. O gordo pretendia novamente atacar Lee, mas o seu espírito companheiro bloqueou-lhe o caminho. Lee olhou para a rapariga e pensou como chamá-la. O nome pareceu surgir na sua cabeça. Lee virou-se para o fantasma e disse que agora se chamaria Tom Tom. A rapariga virou-se. O seu rosto não expressava qualquer emoção, mas era claro nos seus olhos que gostava de agora ter um nome. Entretanto, o gordo começa a aumentar ainda mais de tamanho. O chakra negro à sua volta destrói tudo à sua volta. A energia escura irrompe do seu peito e com o seu rugido abafa toda a gente. O Examiner diz que o homem gordo é um espírito maligno de Rank D, que está agora a entrar no modo Berserk. Li Fang e Tom Tom colocam-se diante do espírito maligno, e Li pondera as suas hipóteses de vencer, uma vez que há poucos minutos ganhou novas capacidades e o seu companheiro espiritual. Li Fang compreende que ainda não sabe do que Tom Tom é capaz, mas sabe que as suas capacidades são inferiores às do Fat Man, que se tornou um furioso. O furioso dispara instantaneamente em direção a Lee, que percebe que não só a sua visão e audição melhoraram, como a sua reação também melhorou, e será capaz de bloquear o seu golpe. Lee bloqueia o golpe do demônio com uma cadeira, saindo simultaneamente da linha de ataque. Mas a velocidade e a força do demônio não são inferiores às de Lee. O demônio, tendo partido a cadeira em lascas com um golpe, com um ligeiro movimento da lâmina, quase chega à nuca de Lee. Já está a pensar em despedir-se do dia de hoje, que lhe deu um novo amigo e novas forças. Lee percebe que alguém o salvou e impediu o ataque do Berserker. Lee vê Tom Tom assegurar a lâmina que lhe salvou a vida. E então o inimaginável acontece. O vestido Tom Tom e os seus olhos ficam vermelhos escarlates. O laço na sua cabeça aumenta de tamanho. O seu cabelo desenvolve-se como se fosse um furacão. A lâmina simplesmente explode nas suas mãos. O chakra vermelho e afiado começou a concentrar-se num redemoinho nas suas mãos. Reunindo energia na mão direita, Tom Tom enviou-a diretamente para o rosto do gordo. Com um segundo golpe poderoso, ela nocauteou o gordo. Voou uma longa distância, largou a lâmina e gritou de dor, ou porque um monstro o comia por dentro. Um líquido negro começou a escorrer da boca do gordo. Os olhos escureceram, os músculos murcharam e caiu no chão com toda a força. O gordo estava deitado no chão e não se mexia. Não havia nele uma única característica que indicasse que há apenas um minuto era muito maior e emanava uma energia tão incrível. A ligação interna entre Lee e o seu espírito companheiro fê-lo perceber que a experiência do seu espírito e a relação favorável com ele se tinham fortalecido, e recebeu mais uma vez a pílula de aprimoramento de habilidades. Lee sentiu o quão fraca Tom Tom estava. Precisava de recuperar as suas forças. Tom Tom voltou ao objeto espiritual. Ficou claro que o modo maligno consumia muita energia. Esta situação gerou muita conversa entre os alunos da academia. Admiravam o quão forte Lee era e era capaz de lidar com o espírito maligno Rank D. O examinador reconheceu a força de Li Feng e disse que se não fosse ele, haveria muitas vítimas inocentes, incluindo aquelas pessoas que o trataram como um fraco.
O professor disse que a cerimônia foi concluída e todos os que passaram, incluindo Li Fang, foram inscritos como estagiários no Mestre dos Espíritos Fantasmagóricos, após o que se despediu e começou efetivamente a dissolver-se na chama azul. Os estudantes e Li Fang respiraram de alívio, parecendo-lhes que este era o melhor dia das suas vidas. O examinador nunca tinha visto um espírito atingir o nível I na sua primeira invocação. Nem compreendia como é que um espírito bom assumia uma forma maléfica que estava muito além do seu nível. Desaparecendo, o examinador olhou para Li Fang e pensou que ainda precisava de surpreender as pessoas que o rodeavam mais do que uma vez. Talvez se tornasse um herói. Li segurou o seu item espiritual, sentindo gratidão. Sentiu a energia a explodir de dentro de si. Li prometeu desenvolver as capacidades do seu espírito e tornar-se o mestre mais poderoso. Li Fang vivia num pequeno apartamento de uma só divisão no antigo bairro central da cidade de Luiz. Já era tarde. Li Fang estava deitado na cama, manuseava o seu item espiritual nas mãos. Disse o nome Tonton. O objeto nas suas mãos iluminou-se com a luz. Uma aura começou a escorrer dele e a sala ficou fria. Alguns segundos depois, Tonton já estava sentado na cama e Li disse-lhe que as pessoas notam os fantasmas abaixar a temperatura. Li agradeceu a Tonton por o ter salvo e observou que ela fez um bom trabalho. A menina não mostrou emoção e não respondeu. Li recebeu uma mensagem no painel de controle individual de espíritos a informar que a sua experiência tinha aumentado e que o nível de relacionamento com o dono também tinha aumentado. Li percebeu que tudo o que de novo diz ou mostra a Tonton aumenta o seu nível. Agora ela pode aprender qualquer coisa. Li estava a pensar em como construir adequadamente uma estratégia para treinar Tonton. Encontrou pela primeira vez o treino de espíritos e também sabia que Tonton não era um espírito comum. Li tentou tocar na cabeça de Tonton. Não foi perceptível, mas recebeu uma mensagem no comando a informar que esta ação aumentava a avaliação do seu companheiro em 1 ponto. Li percebeu que se pode ensinar qualquer coisa e a experiência aumentará. Começou por estudar o alfabeto e ganhou um diferencial no seu tesouro de experiência e relacionamentos. Exibiu filmes Tonton na TV. Mostrou-me como escovar os dentes corretamente. E ao longo do dia ganhei 50 pontos de experiência e tem pontos pela relação com o meu companheiro. Agora deveria ir para a cama, disse Li Fang. De manhã deveria juntar-me ao treino dos mestres dos espíritos fantasmas. Fang deitou-se e Tonton não voltou ao objeto, mas começou a observar Li a dormir. Necessidade de o fazer. Na manhã seguinte, Li Fang estava a caminhar para a academia, e quando um autocarro passou, ouviu o seu nome. Alguém gritou com entusiasmo. Sim, este é Li Fang, que no primeiro dia do despertar do espírito, conseguiu derrotar um espírito de posição superior. Todos os olhares dos alunos reunidos na paragem de autocarro estavam voltados para Li. Todos queriam trazer tal pessoa para a sua companhia. Pensavam que ele sabia de algum segredo. Li aproximou-se do autocarro acadêmico. Um homem de capuz e capa dizia AOS alunos para não se despacharem e sentarem. 108. Os alunos encheram o autocarro. O ar estava cheio de incerteza. Li reparou que o autocarro estava frio. Estava frio, como Li tinha adivinhado pela presença de fantasmas. Alguns alunos tinham medo de os ver perto deles. Li não tinha medo dos espíritos. Sentia a calma de Tonton e compreendia que não fariam mal a ninguém. Até os fantasmas olhavam para Li Fang com interesse, e os rapazes do autocarro não percebiam por que é que ele estava tão calmo. O zelador, que estava a acomodar os alunos no autocarro, entrou e disse que não havia nada a temer estes espíritos e que não fariam mal. O diretor referiu que os fantasmas são companheiros, e os alunos devem aprender a interagir com eles para se adaptarem às condições da periferia da cidade. O zelador observou que muitas vezes é preciso ter medo dos vivos, e não dos espíritos, e até que todos se apercebam disso, não serão capazes de se tornarem verdadeiros mestres dos espíritos. Os autocarros transportavam os estudantes pela Praça da Ponte até a autoestrada subterrânea, para além da qual uma enorme parede dourada podia ser vista de longe. O autocarro que transportava Li foi o primeiro a chegar ao posto de controlo que ultrapassava o muro dourado. Foram recebidos por 3 guardas que exigiram parar e mostrar documentos. O motorista apresentou os seus documentos e disse que levava estagiários para formação na Academia Fantasma. Após verificação dos seus documentos, foram libertados.
Os autocarros passaram pelo posto de controlo. Os alunos estavam entusiasmados, queriam conhecer o novo edifício onde iriam ser treinados. Os autocarros passavam por um longo túnel feito na montanha. No final do túnel havia uma luz. Depois de saírem do túnel, todos os alunos se pressionaram contra os vidros do autocarro, tanto quanto possível. Viram um muro de ouro tão alto e grosso que, por causa do tejadilho do autocarro, era impossível ver onde terminava. Um dos alunos referiu que o ouro não permite a entrada de espíritos no território da academia. Todos os alunos ficaram maravilhados. O autocarro parou. Os alunos foram orientados para sair e os espíritos também seguiram até a saída. 4 autocarros pararam no edifício principal da academia e os alunos começaram a descer um a um. Li Fang, ao sair do autocarro, apercebeu-se que não tinham chegado ao edifício central da academia, mas sim a uma cidade exterior chamada Lui. O guia conduziu os alunos até a estátua do grande mestre dos fantasmas, que deu o nome à cidade. Li virou-se e viu um estaleiro de obras onde as pessoas trabalhavam juntas com fantasmas. Estes fantasmas eram muito alegres, sorridentes, e parecia que podiam irradiar calor em vez de frio. A alegria da cidade diminuiu e novamente todas as atenções se voltaram para Li. Todos tentaram falar com Li Fang. Nunca teve tantos fãs a querer conhecê-lo. O vento soprou e um tornado roxo rodopiou bem no centro da multidão de estudantes. Um examinador familiar apareceu na praça e cumprimentou os alunos. A partir desse momento, iniciou-se um teste de 3 meses, e agora foi necessário levar mapas virtuais, que marcavam as casas onde os alunos poderiam viver. Mas para se mudar para uma casa, é necessário derrotar o espírito que nela vive. Li Fang queria conseguir a mansão mais cool e provar a todos do que era capaz. A rapariga mais bonita dos caloiros correu até Li e convidou-o para fazerem a prova juntos. Sabia que ele era o aluno mais forte da academia. Parecia que a rapariga tinha usado um feitiço. Era muito atraente. No entanto, o nosso herói decidiu não sucumbir ao charme dela. Sabia que teria de seguir esse caminho sozinho. A menina quase chorou, pois era a mais bonita do seu círculo e nunca antes tinha recebido recusa de um rapaz. Li Fang decidiu ir na direção oposta de todos os estudantes. Para a praça da mansão, segundo os rumores, viviam lá espíritos muito malignos. Não havia ninguém na praça da mansão. Caminhando entre as mansões, Li sentiu uma aura negativa tão forte que não sentiu nem o berserker que tinha combatido no dia anterior. Li aproximou-se da mansão maior e viu um velho deitado num banco que disse que deveria procurar outra casa noutra zona. O velho disse que, apesar de esta mansão ter sido construída mesmo para estagiários, já ninguém entrava nela há tem anos. Li perguntou do que se tratava e se ninguém merecia sequer tentar. O velho disse que muitas pessoas tentaram mudar-se para esta casa, mas estavam todas mortas, pois esta casa era habitada por espíritos malignos de nível C, e mesmo um verdadeiro mestre dos fantasmas pode não ser capaz de derrotar tal espírito sozinho. Li pensou sobre isso e começou a pensar que Tom Tom é um espírito fantasma de rank E, ou seja, a diferença com os monstros da casa é de 2 ranks, o que é muito perigoso, mas podes usar uma pílula de aumento de rank. Li usou a pílula e, após a atualização, não só notou o aumento, como também o sentiu, uma vez que o seu corpo foi fortalecido em 80%. O velho gritou para Li enquanto este caminhava em direção à casa e tentou impedi-lo. Mas Li já tinha decidido tudo sozinho. Ele sabia que agora havia uma diferença entre o seu espírito e o espírito maligno que guardava a enorme casa num nível acima, e compreendeu que o seu modo escarlate aumentava brevemente as suas capacidades noutro nível. Calculou tudo calmamente que no modo especial o nível de Tom Tom e o nível do espírito maligno seriam iguais. Li entrou na casa, mas não viu nela qualquer espírito. Estava cauteloso. Depois ouviu-se um rosnar no segundo andar, ecoando por toda a casa. Uma silhueta com os olhos a brilhar com fogo vermelho apareceu no segundo andar. Li começou a subir as escadas, os degraus a ranger, tentou não mostrar preocupação com o que estava a acontecer. Caminhei rapidamente até ao segundo andar, mas o local onde o fantasma estava há alguns segundos estava vazio. Li pensou ter ouvido algumas batidas numa sala próxima e correu nessa direção. Abriu bruscamente a porta e viu que o barulho era de 2 fantasmas, uma cozinheira que cortava pão e uma criada que transportava pratos. Uma fração de segundo e os fantasmas desapareceram no ar. Os vestidos que usavam caíram no chão e os pratos caíram sobre a mesa com estrondo. A casa ficou muito silenciosa. Li ficou alerta e começou a perscrutar a escuridão da sala. Um segundo,
Uma faca brilhou atrás de Li Fang, apontada diretamente para o seu pescoço. Tom, Li conseguiu gritar bem alto, e agora apareceu uma rapariga, que direcionou o chakra de 2 palmas para o fantasma da governanta para repelir o golpe fatal destinado ao seu dono e desferir o seu próprio golpe poderoso. No entanto, o fantasma reagiu instantaneamente e saiu da linha de ataque, movendo-se a grande velocidade. Tom saltou imediatamente da sala atrás dele e preparou-se para a batalha. Li Fang gritou alto para Tom, que tinha ido para a batalha, mas ela não o ouviu mais. A sua atenção estava focada no fantasma. Atrás das suas costas, Li sentiu um chakra maligno e ouviu um machado a assobiar no ar, que voou diretamente para a sua cabeça. Conseguiu esquivar-se da lâmina fina e afiada do machado espalhado. Li queria escapar da sala, mas viu que o seu caminho estava bloqueado pelas pernas de outro fantasma. Virou-se e viu que estava rodeado por 3 fantasmas que tinha visto antes de preparar a comida. Não foi avisado que só existem espíritos malignos nesta casa porque veio aqui? Li estava confuso. Tom tinha ido embora e não o conseguia proteger. Pensava que estava tudo acabado. Li decidiu testar as suas novas capacidades. Tinha a certeza de que não só a sua reação tinha melhorado, mas também a sua velocidade de movimento. Li correu o mais rápido que pôde em direção à saída, esquivando-se aos golpes dos fantasmas. E graças aos deuses conseguiu atravessar o limiar da sala ileso. Os fantasmas riram alto e gritaram algo ininteligível atrás dele. Li tinha razão. E de facto começou a mover-se muito mais rápido. Virou-se em direção à sala onde 3 fantasmas tinham acabado de estar. Vi os 3 fatos de servo que os fantasmas acabavam de usar caírem no chão. E percebi que só aparecem quando se entra na sala. Li decidiu testar a sua teoria caminhando até a porta e colocando um pé acima do limiar. Nesse preciso segundo, os fantasmas começaram a assumir novamente forma física e as coisas começaram a subir acima do chão. Li tirou a perna e as roupas caíram novamente no chão. Pensou que o fantasma principal estava a tentar atraí-lo para um determinado local onde tinha maior poder. E provavelmente esse local seria o 2º andar. Isto é mau, porque Tom está em perigo agora. Precisamos de encontrá-la com urgência. Li correu muito rapidamente pelo corredor na direção para onde Tom tinha voado recentemente. Precisava de tempo para a avisar. Passando pelo salão de festas, Li viu como Tom estava rodeado de fantasmas a dançar em fatos de negócios. Gritou alto para ela sair urgentemente da armadilha. Então, sob o teto acima de Li, apareceu o fantasma do qual Tom o salvou, e ele percebeu que tinha calculado corretamente. E o fantasma ergueu uma faca acima da cabeça de Li. Numa fração de segundo, Li tirou a sua lâmina dourada da bainha e defendeu o golpe do fantasma. Depois disso, saltou para o teto e atingiu o fantasma no peito, mas o fantasma apenas sorriu. Li não conseguia perceber por que é que a lâmina dourada não funcionava. O fantasma continuou a avançar. Li recuou, e só por causa das suas novas habilidades conseguiu desviar-se dos golpes. E então Li caminhou de costas para alguma sala. Antes que pudesse atravessar a soleira da sala, o fantasma desapareceu e as suas roupas caíram no chão. Li viu-se na sala em que Tom estava a lutar. 2 fantasmas desta empresa chamaram imediatamente a atenção para o herói. Tentou chamar a atenção de toda a companhia, o que estava a causar problemas a Tom e conseguiu. Agora estavam a caçá-lo. Depois de desviar a atenção deles, foi capaz de invocar Tom novamente. Tom voou rapidamente em direção a Li e começou a encolher-se para se mover em direção ao seu objeto. Os espíritos tentaram impedi-la a qualquer custo, mas pareciam incapazes de lhe tocar. Li, juntamente com Tom, saiu a correr da sala e os espíritos atrás dele dissolveram-se. Ouviu-os gritar. As suas vozes estavam a ficar mais baixas. Estavam a perder o poder. Saltando a vedação do 2º andar, Li ouviu as roupas dos espíritos caírem no chão da sala. Saltando do 2º andar, ou aterrando, reparou que o chão tinha fissuras, e talvez não caísse neste chão. E tinha razão. Quando aterrou, o chão sob os pés de Li Fang desfez-se e ele viu-se no porão. Desde a queda, a consciência de Li ficou turva e mal abriu os olhos. Sim, lutar contra espíritos malignos de nível C é um ato muito precipitado. Antes que o herói tivesse tempo de ver o que o rodeava, Tom apareceu do objeto, e depois a sua garganta ficou seca. Não conseguiu pronunciar uma palavra por causa do choque que experimentou. Tom abriu os braços à frente do monstro sem precedentes para proteger o seu dono.
Gritou em dezenas de vozes, e esse grito ecoou nos meus ouvidos como gemidos agudos de socorro. Este é um monstro de nível C que absorve as almas para se tornar mais forte e distribui essas almas pelos corpos para as controlar. É por isso que ninguém saiu vivo de casa até agora. Tonton fez lâminas com o seu chakra e atirou-as para o monstro. No entanto, o monstro conseguiu controlar até os tentáculos decepados e atingiu Tonton. "Tem cuidado, Tonton!" gritou Li Fang. Cortou os tentáculos do monstro com uma lâmina dourada e tentou aproximar-se de Tonton para a salvar. Li conseguiu atacar um segundo antes de o monstro agarrar Tonton com os seus tentáculos. Salvou Tonton, mas não se apercebeu de como ele próprio se viu nas garras do monstro, que o envolveu por todos os lados. O monstro puxou Li Fang na sua direção para o devorar, mas Tonton tentou detê-lo. Ela passou por dezenas de tentáculos até ao seu dono, uma vez que era impossível permitir a sua morte. O herói cortou com a sua lâmina para a direita e para a esquerda, mas a sua força deixou-o. O monstro devorou o corpo e a alma de Li. Sentiu-se leve e calmo. Neste momento, o velho disse ao examinador que Li Fang foi para a morada mais perigosa dos monstros completamente sozinho. O mestre correu o mais rápido que pôde para ajudar Li. Sabia que faltavam apenas alguns segundos para o problema. Li já não sentia o seu corpo. Apenas os últimos pensamentos lhe passaram pela cabeça. Tentou invocar Tonton, mas já não tinha voz. Tonton percebeu que se ela não se transformar, e agarrou-o com força. Tonton puxou Li para si com toda a força. Foi incrivelmente difícil para ela. Não sabia como lidar com ele. Um último empurrão, e agora Li já está nas suas mãos. O monstro no qual estavam 100 espíritos começou a brilhar de vermelho e a inchar. Aproximando-se da cave onde Li e Tonton se encontravam, o mestre viu uma luz pronunciada que indicava uma explosão que se aproximava. O mestre desceu a cave para ver o que restava do promissor aluno Li Fang, que ontem mostrou coragem e salvou toda a gente. Houve uma explosão, e o mestre conseguiu proteger-se graças à sua aura. A explosão foi tão forte que se ouviu no exterior da casa. O velho tinha a certeza que ninguém sobreviveu, como sempre. O mestre olhou para o pó da explosão e encontrou os restos mortais de Li Fang. Qual não é a sua surpresa ao ver Li Fang vivo, que estava detido por Tonton, e já não havia vestígios do espírito fantasmagórico do Rank C. Tonton não largou a sua dona enfraquecida e parecia que ela estava a chorar. Tonton mudou para o item espiritual, e o computador portátil de controlo espiritual notou que a experiência de combate tinha aumentado em 1000 pontos. Li, esfregando o objeto espiritual, agradeceu a Tonton por mais uma vez o ter salvo da morte. O mestre desapareceu sem mostrar a sua presença a Li Fang. Ficou chocado. Contou a um dos membros do conselho da cidade exterior o que tinha visto. O nome do membro do conselho era Yana. Era a líder da guilda dos mestres dos espíritos fantasmagóricos, bem como a líder da cidade de Lui. Yana ficou encantada ao ouvir falar do jovem estagiário que conseguiu alcançar tais resultados graças ao seu espírito único. Ela estava a pensar em como poderia usar este miúdo para os seus próprios fins. Porque possuir um espírito deste tipo é um caso isolado, num 1.000.001 vez a cada 100 anos. Perguntou-se se Li seria descendente de uma das famílias mais antigas e fortes já encontradas na história. O chefe do serviço de segurança estava a pensar em como o menino era negligenciado, pois as crianças deste nível são supervisionadas desde a infância. Quando a magia dos espíritos nasceu, nas origens estavam os 4 clãs mais fortes, que tinham as suas próprias capacidades únicas. Os anciãos do clã lutaram pelo papel dominante entre os clãs e experimentaram a magia espiritual. Tinham um poder único, mas foram mortos por um dos membros do clã, que graças à magia espiritual, foi capaz de combinar as capacidades de todos os 4 clãs. Durante a batalha, o poder dos clãs foi espalhado por todo o planeta, e ao fim de centenas e milhares de anos, absolutamente qualquer povo se podia tornar mestre dos espíritos. "Reconheço a tua força", disse o tipo. "Velho, surpreendeste-me. És um tipo muito capaz. Tenho grandes esperanças em ti. Conseguir uma mansão AOS 16 anos é muito bom." Li dirigiu-se à fila de registro, onde teve de anotar os seus dados e local de residência. Na fila, Li ouviu histórias sobre como os estudantes unidos lidaram com os espíritos fracos no meio da multidão. E um dos rapazes foi até a praça da mansão e perdeu o ânimo lá na batalha, e agora terá de viver a vida de uma pessoa comum. Foi a vez de Li se registrar e perguntaram-lhe onde iria morar. O rosto do escrivão contorceu-se ao ver a chave da mansão.
248. O escrivão, assim como os alunos que faziam fila atrás do herói, não conseguiam acreditar que ele derrotou sozinho o espírito maligno da mansão. A multidão discutia o que tinha acontecido com medo e inveja. O escrivão felicitou Lee e disse que foi o único que, aos 16 anos, conseguiu derrotar um espírito deste nível e manifestou o seu respeito por ele. Lee recebeu um smartphone com 10.000 pontos no saldo. Agora podemos descansar, pensou Lee. E todos continuaram a discutir o que tinha acontecido. As raparigas ficaram encantadas com Lee, uma vez que só tinham 3.000 pontos para toda a equipa, e só ele tinha 10.000. Ficaram a pensar se poderiam viver na mansão caso ele fosse seduzido. Lee ligou a Tonton para lhe agradecer por lhe ter salvo a vida. Bom trabalho, Tonton, não teria conseguido sem ti. Recebemos 10.000 pontos como recompensa, e podemos comprar presentes para nós. Quero que vás às compras comigo. Tonton assentiu e sorriu, algo que ela nunca tinha feito antes. Li Fang ficou muito surpreendido e começou a pensar que Tonton estava a desenvolver consciência e em breve seria capaz de comunicar com ela como amiga. Li Fang e Tonton foram até aos arredores da cidade para dar um passeio e comprar algumas coisas necessárias. Li e Tong saíram do autocarro na rua Suzuka e aperceberam-se de quantos fantasmas havia na cidade. Li e Tong foram até a loja, que se chamava Sem Proibições, e ficaram interessados em ver o que ali se vendia. Embora Lee tenha recebido 10.000 créditos, não pretendia ser um gastador e comprar coisas desnecessárias. Primeiro queria comprar o essencial. Lee ficou chocado quando teve de pagar 800 créditos por roupa de cama devido à escassez de produtos na época. Lee decidiu que não iria comprar um cobertor por questões de poupança, pois no verão já sabe bem debaixo do lençol. Estava prestes a sair da loja quando viu Tonton, que carregava várias coisas. Tinha muitos pacotes de papel higiênico e guardanapos nas mãos. Lee não sabia por que precisava de tudo aquilo. Apesar de Lee não achar necessário comprar tanto papel higiênico, não pôde recusar Tonton, pois graças a ela recebeu uma casa e tem 1.000 créditos. Teve de pagar mais 639 créditos por papel higiênico e guardanapos. Um momento depois, Tony já empurrava a alta velocidade um carrinho cheio de compras. De seguida, Tony quis visitar uma loja de roupa feminina e escolher roupas diferentes para si, mas Lee não sabia se todas estas coisas que estava a comprar lhe seriam úteis. Tonton levou Lee ao departamento de armas, onde ela experimentou todas as armas que estavam à venda. Regressando à mansão, Lee rolou um carrinho enorme com todo o tipo de coisas e gastou mais de 9.000 créditos. Embora ele gastasse quase todo o seu dinheiro, a sua relação com Tonton melhorou e ela ficou feliz. Tonton começou a demonstrar mais emoções e a compreender Lee na perfeição. Lee relaxou perto da piscina da sua mansão e pensou no que fariam a seguir para desenvolver e alcançar o objetivo de se tornarem mestres espirituais. Primeiro, é preciso cumprir alguma missão para ganhar dinheiro, uma vez que ficaram com os bolsos quase vazios. Lee, depois de ver que missões existem, descobriu por si mesmo que não precisam de missões de nível F e E, para as quais o pagamento é de até 2.000, mas é melhor aceitar missões de nível C, para as quais pode conseguir 20.000 imediatamente. Lee foi para os arredores da cidade para os armazéns de alimentos, onde vive um fantasma de nível C, devorando comida do local durante vários meses. Embora os armazéns estivessem na primeira linha de defesa, onde deveriam estar muitos mestres dos espíritos a proteger a cidade, Lee percebeu que o local não estava assim tão cheio. Os trabalhadores do armazém perguntaram a Lee se um espírito fantasma em treino poderia completar uma missão de nível C, ao que Lee respondeu definitivamente de forma positiva. O mais velho deu ao herói um mapa com um ponto marcado onde ocorre a perda de comida com mais frequência e disse-lhe para seguir até lá. Foi avisado de que provavelmente não conseguiria completar esta missão num dia e teria de passar vários dias em armazéns. Os trabalhadores tentaram dizer a Lee mais alguma coisa sobre como capturar o fantasma, mas ele rejeitou-os e disse que não precisava de ajuda ou orientação. Os trabalhadores discutiram quantos mestres dos espíritos fantasmas morrem todos os anos, enfatizando que na maioria das vezes são os pirralhinhos autoconfiantes que não ouvem os adultos que morrem. Lee seguiu o caminho até ao ponto assinalado no mapa, observando simultaneamente a beleza desta região selvagem e respirando fundo o ar puro. E algumas horas depois, Lee já está ao pé da gruta, que é guardada por 2 mestres da alimentação. Ficaram gratos por ver Lee e saber que ele tinha vindo para os ajudar a resolver a situação atual e a acabar com o fantasma que os mantinha em tanto dever.
Disseram-lhe também que a gruta servia não só para a alimentação, mas também para a proteção em caso de ataque à primeira linha de defesa da cidade. E por isso, era estrategicamente importante. A gruta parecia pequena por fora, mas era enorme por dentro. Lee disse que os iria ajudar a resolver o problema, a entrar na gruta e a não deixar qualquer vestígio do espírito para trás. Os guardiões disseram a Lee que o fantasma não é perigoso para as pessoas, mas consome mantimentos de comida inimaginavelmente grandes e em breve não haverá nada para alimentar as pessoas que guardam a primeira linha de defesa. Os zeladores disseram que outros mestres dos espíritos já tinham tentado capturar o espírito, mas não o conseguiram encontrar, pois esconde-se quando avista alguma das pessoas. Tonton, vamos trabalhar e encontrar este espírito assustador e castigá-lo ao máximo. Tonton, como sempre, apareceu com o seu charmoso traje, e pelo seu visual ficou claro que estava no negócio, e percebeu o que lhe era exigido. Tonton era tão atraente que os tratadores, ao vê-la, começaram a babar e ficaram vermelhos. O seu crânio e a borboleta do seu cabelo aumentaram. Todos à volta ficaram fascinados e assustados com a nova forma do Tonton. Tonton olha na direção da saída para onde estão os zeladores. O fantasma está mesmo lá fora e será por isso que ninguém o conseguiu encontrar durante o dia? Tony apontou o dedo e todos ficaram perplexos. Ninguém percebia o que se estava a passar. Porque o Tony estava a apontar o dedo a um dos zeladores. O zelador ficou muito assustado e não sabia o que fazer. Sabia que não estava possuído por um fantasma. E nesse momento, algo começou a mexer-se no bolso do casaco do zelador e a emitir um brilho verde. O bolso continuou a mexer-se e a emitir sons que ecoavam por toda a gruta. O devorador está escondido no bolso do blusão? Como é possível? Ouviu-se um grande estrondo e uma luz verde caiu para cima, engolindo o zelador que já parecia um zombi terrível. Os seus traços faciais assumiram a aparência de um homem velho. Os seus olhos eram mais negros que a noite. A sua pele estava gretada, as veias destacavam-se. De repente virou-se e viu-se no teto. A sua boca ficou negra e alargou-se até aos ouvidos. Gritou com uma voz frenética. O companheiro do zelador estava horrorizado. Não sabia o que esperar do fantasma, pois todos pensavam que não tocava nas pessoas. O devorador avançou de boca aberta em direção ao parceiro, mas o herói atingiu-o com um pontapé na cara. O golpe foi tão forte que o devorador no corpo do zelador voou 100 metros em direção à saída da gruta. No entanto, isso não o atrasou por muito tempo, e ele, tendo se levantado numa fração de segundo, correu novamente para a batalha com uma sede de sangue ainda maior. O meu corpo melhorou 2 vezes. Uma pessoa comum não teria recolhido ossos com tal golpe, mas há um fantasma no seu corpo e já não é humano. Lee queria atacar, mas depois Tonton interveio. A sua atitude foi muito séria. Ela deu um salto e, com um movimento, agarrou o devorador pelo pescoço e puxou-o para si. O fantasma resistiu o melhor que pôde, mas Tonton segurou-o com tanta força que não conseguiu fazer nada e limitou-se a emitir sons ofegantes. Com um ligeiro movimento da mão direita, ela agarrou o espírito pela enorme boca do zelador e puxou com toda a força que conseguiu. Ela começou a tirar o espírito ao zelador. Este brilhou com uma luz verde e tentou matar o zelador antes de deixar o seu corpo. Tonton atirou o fantasma como se fosse uma bola de beisebol, para que não tivesse hipótese de voltar. A luz desapareceu na gruta. Foi engolido pelo espírito verde do devorador. A escuridão total poderia fazer o seu favor, uma vez que conseguia ver no escuro. E então o herói percebeu que não foi o fantasma que absorveu a luz, mas simplesmente os absorveu. Agora estavam dentro do fantasma. Por isso, Lee, não entres em pânico. Precisas de pensar com a cabeça fria. Precisas não só de escapar, mas também de completar a missão. Caso contrário, não haverá dinheiro para comprar papel higiênico para Tonton. Lee e o zelador estavam no território do fantasma. Só um espírito muito forte pode criar o seu próprio território dentro de si, para que ninguém de fora consiga ver o que se passa lá dentro. Para onde foram todos? Para onde desapareceram o dono e o zelador? Onde estavam todas as pessoas? E como conseguiram desaparecer num instante? Uma língua roxa apareceu do nada e tentou agarrar Lee, mas este conseguiu esquivar-se. Mas a língua agarrou o zelador e começou a apertá-lo até que começou a perder os sentidos. A língua puxou bruscamente o zelador para si, e este já voava para a boca do território do fantasma. E o herói não podia fazer nada quanto a isso. Tentou saltar e agarrar o prisioneiro para o segurar e evitar que o monstro o levasse.
Mas no momento do salto, o seu pé foi parar a outra boca dentada, o que não lhe permitiu dar o salto. Lee pegou imediatamente numa lâmina dourada e enfiou-a com toda a força na boca que lhe segurava a perna. Golpeou e golpeou com a sua lâmina a boca e os dentes do território do monstro, mas não houve qualquer reação. O herói viu um brilho vermelho, presas a aparecer, e sentiu-se a ser puxado para baixo. Percebeu que estava a ser sugado por uma das muitas bocas e estava condenado à morte, a não ser que Tonton aparecesse novamente. E então Lee viu-a, como sempre, a encantadora e terrível Tonton. O seu cabelo estava a crescer, como o seu vestido. O herói, quase a cair, viu que já não estava no território do fantasma. Afinal, Tonton tinha-o destruído. Como sempre, ficou muito feliz por vê-la, nos momentos em que era ameaçado de morte iminente. As informações sobre a experiência adquirida e a nova capacidade de absorção apareceram no controlo remoto do espírito. Tonton foi novamente ter com seu dono com lágrimas nos olhos. Pensou que ele já não seria capaz de o encontrar. A preocupação com o herói era visível nos seus olhos. "Não te preocupes, Tonton, estou bem", disse o herói, e acariciou o cabelo do fantasma. Ela sorriu. Poucas horas depois, Lee regressou ao departamento de alimentação. Devido ao seu regresso antecipado, ninguém imaginava que a missão estaria concluída. Todos pensavam que tinha desistido. O chefe do departamento de alimentação olhou para Li Fang com uns grandes olhos redondos, sem compreender como era possível lidar com um fantasma de tão alto nível tão rapidamente. Um especialista que mede a aura de fantasmas confirmou que a aura maligna já não está na área. O chefe do departamento de alimentação pediu desculpa por subestimar Lee e agradeceu-lhe pelo seu trabalho, informando depois que a recompensa pela missão seria acreditada na sua conta. Já à noite dentro, Lee disse a Tonton que tinham recebido uma recompensa de 15.000 créditos e que a sua próxima missão aumentaria o seu nível para o Rank C. Ela também poderá criar um território fantasma como o que derrotou hoje. A cada promoção, a força e o potencial crescem. Abrem-se novas oportunidades, mas agora cada nova competência é mais difícil de atualizar. A possibilidade de absorção de fantasmas também apareceu, e Lee notou que tiveram sorte em encontrar um fantasma fraco de nível C hoje. Em 3 dias, é necessário elevar as capacidades do Tonton a um novo nível, e para isso é necessário completar o máximo de missões de Rank D. Precisamos de procurar uma nova missão. Vamos tentar reservá-la na cidade, pois a reserva online falhou por algum motivo. 3 estagiários estavam sentados num café a discutir que alguém tinha realizado todas as missões de Rank D e tinham acabado de se unir e queriam realizar uma missão para todos. Neste momento, Lee e Tonton estavam a realizar missões de Rank D, um após o outro, e foi por causa deles que outros não conseguiram realizar estas missões. O trabalho de equipa dos dois foi incrível, pois as pessoas aprenderam o quanto já tinham conquistado por conta própria, sem se juntarem a outros formandos. Todos passaram a chamar a esta dupla super-heróis do mundo fantasma. Ninguém conseguia atrapalhar. Faziam o seu trabalho como profissionais. A cada missão, os pontos de experiência, as interações e os créditos da missão cresciam, e recebiam também a pílula seguinte. Quando a pílula foi recebida após mais uma vitória, Lee e Tong decidiram descansar e ganhar forças. Chegou à altura de elevar o nível ao posto C, de passar à etapa seguinte mais difícil do caminho, de obter o título de Mestre dos Espíritos. É interessante ver como é o seu território fantasma, Tonton. Vamos tentar ativá-lo e ver como podemos usá-lo em batalha. A segunda linha de defesa está a algures nas montanhas. Foi criado um território fantasma, classificado como classificação B pelos membros do Conselho dos Senhores Fantasmas. Os membros de Rank B do Conselho Fantasma da cidade de Liu viram o território fantasma de longe e decidiram verificar o que estava a acontecer e quem o criou. Queriam pegar no que havia neste território e destruir o próprio fantasma, e decidiram que 3 mestres da sua categoria poderiam facilmente lidar com um fantasma da sua categoria. O território do fantasma parecia um enorme território da propriedade de um cavalheiro rico. Examinaram os quartos mais próximos, mas não encontraram nada neles. Viram uma porta trancada. Estes correram horrorizados para onde quer que olhassem. Tudo o que restava do território do fantasma eram lascas de madeira e fragmentos de pedra. Perto estavam os cadáveres de mestres de Rank D. Eram também membros do governo da cidade de Lui. O presidente da junta e os seus adjuntos foram ao local da morte de 3 subordinados e ficaram horrorizados com a imagem que observaram.
Estamos a seguir este fantasma há vários meses e não o conseguimos apanhar. Ele precisa de algo que esteja localizado na nossa cidade. O que acha que ele quer da cidade talvez só queira destruir o governo? Ainda não conseguimos descobrir nenhuma informação significativa sobre este fantasma. Os especialistas levarão os corpos até a base e aí tentarão descobrir pelo menos algumas informações sobre o fantasma. Vou criar clones das sombras e enviá-los juntamente com grupos para ajudar, e irás notificar os mestres dos espíritos para que não participem em missões fora da cidade. Entretanto, o herói ficou surpreendido ao saber que no programa todas as missões de nível C são gratuitas e ninguém quer completar uma missão fora da cidade. Li Fang decidiu que, já que ele e Tonton estavam do lado de fora, por que não testar as suas novas habilidades numa luta real? E aqui é o local onde a missão deveria começar. É estranho que nem se ouça o balanço das folhas. Viu agricultores pendurados em ramos de árvores e perguntou-se: quem fez isto aos pobres? Que levantaram a mão. Talvez este seja o fantasma de um enforcado que se diverte desta forma? Não havia ninguém na floresta, excepto os enforcados. Lee estava cauteloso. É estranho, podia jurar que já vi este morto há meia hora. Será que ando mesmo em círculos? Ouvia-se um som estranho de ramos. Ele não percebia o que estava a acontecer. Ouviu-se um estranho som de rosnar. E o herói não percebeu o que estava a acontecer, pois ainda mais cadáveres começaram a ficar pendurados por cima dele. Li Fang assumiu uma postura de luta e preparou-se para lutar. A sua reação foi de alto nível. Percebeu que estava num território fantasmagórico que parecia uma floresta frutífera, mas o inimigo já se aproximava atrás dele. Li Fang evitou o golpe e tentou agarrar o cabelo do fantasma, mas foi intangível. Os cabelos do agricultor enforcado enrolaram-se na garganta do herói e começaram a sufocá-lo. Não conseguia pronunciar uma palavra. Mas depois Tonton apareceu e conseguiu libertar a garganta do herói do cabelo fantasmagórico. Enquanto o herói pigarreava, Tonton estava pronto para iniciar a batalha e pretendia vencer. O resto dos fantasmas enforcados começaram também a atacar o herói e o seu amigo. Mas Tonton transformou-se na sua forma mais elevada. Agora estava a usar um vestido vermelho brilhante e um laço alargado. Os cabelos longos e fantasmagóricos dos agricultores enforcados foram arrancados pelo toque de Tonton. Mas os fantasmas, não se poupando, continuaram a avançar, não tinham consciência, eram controlados por um fantasma desconhecido. Tonton usou o poder da chama destruidora, e os adversários começaram a derreter antes de chegarem aos heróis. Um momento depois, os heróis já estavam de pé, e a olhar para a corda fantasma mágica que receberam como recompensa, Li Fang ficou surpreendido com uma vitória tão rápida. Juntamente com a corda, os heróis receberam também uma pílula mágica que pode aumentar o seu nível. Entretanto, na cidade exterior, falava-se de um fantasma que vivia fora das portas da cidade e que estava a destruir poderosos mestres dos espíritos. Por causa disso, a liderança da cidade decidiu fechar o portão principal para evitar perdas desnecessárias entre os mestres dos espíritos. Falava-se que devido ao aumento do número de espíritos malignos, os mestres seriam gradualmente exterminados. Não se esqueceram de discutir sobre Li Fang, que tão jovem foi capaz de derrotar monstros tão fortes e ocupar a mansão. Os espiões estavam a recolher informações. Os espiões falaram sobre a veracidade dos rumores sobre o espírito forte que Li Fang possui. Planeavam matar o estudante sortudo, capturar o seu companheiro espiritual, vendê-lo e tornar-se o mais rico. A noite caiu. Vemos a zona da mansão, onde se encontra a mansão recebida por Li Fang. Os espiões caminham pela Praça das Mansões e ficam a saber por um dos alunos que o herói não regressa à casa há vários dias, pois está em missão fora da cidade. O aluno revela ainda que Li Fang é o único aluno que realiza missões fora dos muros, e o seu espírito já quase atingiu o rank C. Os espiões não responderam ao aluno porque estavam à procura de Li Fang. Disseram que estavam simplesmente interessados em ver um mestre dos espíritos tão famoso. Os espiões discutiam a sua sorte. Acreditavam que, como o herói estava atrás do muro e todos os mestres estavam na cidade, ninguém o poderia ajudar. Depois de o matarem, planearam usar uma bolsa mágica para selar o espírito do herói e vendê-lo mais tarde. Somos transportados para o local de descanso do herói e do seu espírito fantasmagórico. Tonton cercou o acampamento com selos de proteção e está a aguardar o adormecido Li Fang. O herói, ao acordar, saiu da tenda e viu que Tonton estava com frio e aborrecido. Ele agradeceu o serviço responsável e deu-lhe uma palmadinha na cabeça. Ela estava feliz.
Tirou o smartphone do bolso para encontrar a próxima missão de Rank C. Viu que tinha recebido várias mensagens que falavam do aparecimento de um espírito maligno, por causa do qual todos os mestres tinham partido para a cidade. Compreendeu por que é que todas as missões fora da cidade eram gratuitas. Além disso, o seu colega de turma enviou uma mensagem sobre homens suspeitos de impermeável que estavam interessados no seu progresso e disse-lhe para ter cuidado. O herói percebeu como poderiam compreendê-lo usando a tabela de missões gerais. Neste momento, ele é o único fora da cidade onde uma missão de Rank C pode ser concluída, pelo que, assim que a escolher, será marcada como concluída. E é assim que descobrirão a sua localização futura. O herói percebeu que não podia hesitar, caso contrário pisariam os seus calcanhares. Para enganar os caçadores, escolheu uma missão nas montanhas, onde vivia um espírito maligno que matava os lenhadores. E ele próprio foi em missão a uma pedreira. Sem perder tempo, o herói partiu. Li Fang chegou a uma pedreira onde vivia um fantasma, destruindo grutas e matando trabalhadores da pedreira. O herói decidiu não avisar ninguém da sua chegada para ganhar tempo e poder sair daqui antes que os caçadores de fantasmas chegassem. Como era de esperar, o herói conseguiu chegar em missão à pedreira, e a notificação na lista geral de tarefas dizia que estava em missão na floresta. Os caçadores de fantasmas correram imediatamente para uma missão na floresta, na esperança de chegar. Nunca ninguém tinha assumido oficialmente esta missão. Li Fang disse que o homem não tinha a informação correta, e pelas costas, premiu cuidadosamente o botão para aceitar a missão. O homem olhou novamente para o registro eletrônico e viu que a missão tinha sido aceite. Moveu-se a toda a velocidade na direção indicada. O gerente ficou surpreendido com o tratamento dado ao mestre dos fantasmas e acreditou que não era digno desse título. Pegou no seu smartphone e começou a escrever algo, olhando na direção para onde o caçador de espíritos malignos tinha fugido recentemente. Li Feng recebeu uma mensagem no seu telefone a informar que há poucos minutos um mestre dos espíritos de capa apareceu na pedreira e estava interessado no herói. Acontece que há 3 horas Li Fang pediu ao gerente que informasse quem o procurasse que o herói fugiu numa determinada direção há 15 minutos. O herói informou Tonton que o plano tinha resultado e os seus perseguidores foram separados, pois apenas um deles chegou à pedreira. Tenha certeza de que o herói acabou de sair da pedreira e aguardará o início da próxima tarefa, que o herói acaba de aceitar oficialmente através da aplicação. No entanto, quando Li Fang confirmou a missão, esta já tinha sido concluída e o fantasma maligno da água foi derrotado. Li Fang determinou onde estavam agora os caçadores de recompensas e decidiu organizar a sua caçada, porque os tinha levado para uma armadilha com as suas ações. Um dos caçadores avisou o companheiro que o herói tinha escolhido uma missão na Gruta de Água Fria e tentaria chegar lá antes dele para montar uma emboscada. Li Fang já tinha o seu plano e não pretendia cair na armadilha dos caçadores. O herói sentiu a sua força e a força do seu espírito. Enquanto todos pensavam que Li estava na Gruta de Água Fria, ele dirigia-se para o Monte Xiaofen, de onde um dos caçadores, por sua vez, deveria estar a ir. O objeto espiritual foi iluminado com luz. Foi Tonton quem sentiu a presença de espíritos malignos. Apareceu imediatamente na sua forma mais elevada, com um vestido vermelho e olhos brilhantes sem pupilas. Abraçou o herói e o seu vestido começou a envolver os dois, criando uma poderosa barreira protetora. E não em vão, um meteorito vermelho brilhou nas proximidades como um foguete. A sua energia era incrível. O herói olhou para o meteoro que se movia a grande velocidade e não compreendeu o que estava a acontecer. Li Fang percebeu que um fantasma poderoso voava acima deles. Por isso Tonton escondeu-o com a sua energia. Li pensou que nunca tinha visto tanta habilidade mágica dela antes e percebeu que a cada batalha ela descobre novas habilidades. O sistema de bônus fantasma proporcionou uma oportunidade para Li ganhar uma habilidade aleatória para Tonton. Ganharam a capacidade de restaurar itens mágicos danificados. Para ativar a habilidade, era necessário colocar um item de regeneração na mão do fantasma. Li decidiu restaurar a corda dos cabelos dos mortos, que era controlada por um fantasma de nível C. Agora esta corda podia ser usada para amarrar fantasmas malignos. Li gostou do facto de ter um objeto deste tipo, porque muitas vezes uma pessoa não consegue tocar num fantasma para o parar. O herói ouviu as vozes de 4 viajantes de impermeáveis, viraram-se para ele. O herói reconheceu-os pelas suas capas especiais. Eram pessoas que trabalhavam para o governo da cidade. Perguntaram a Li o que estava a fazer sozinho tão longe da cidade principal.
Sem esperar resposta, disseram-lhe que se não queria ter uma morte terrível, deveria regressar à cidade. O herói compreendeu que as pessoas da equipa governamental estavam a seguir a luz vermelha que brilhou no céu há alguns minutos. O herói achou que teve muita sorte por ele e o sinal vermelho estarem a ir em direções diferentes. Entretanto, no acampamento na fronteira da defesa, discutiam o exame dos mestres assassinados de posto B. Verificou-se que os mestres não conseguiam sequer convocar os seus espíritos, e como os 3 mestres de posto B não podiam ser derrotados nem mesmo pelo espírito de posto A, estavam a ser caçados por um fantasma de poder desconhecido. A chefe da cidade recebeu um telefonema de uma rapariga da sua equipa e disse que estavam a seguir o rastro de um meteorito vermelho, e também que encontraram um estudante fora da cidade. A rapariga da equipa pediu ao chefe da cidade que o reportasse à Academia dos Espíritos Fantasmas. A noite caiu e o herói chegou ao Monte Xiaofen. Manteve-se escondido na esperança de encontrar um dos caçadores que o queria matar. Li Fang percebeu que a melhor vista desta área era desta torre em ruínas, e os inimigos estavam provavelmente escondidos lá. O caçador estava a falar ao telefone. Já lhe tinham dito que o monstro na gruta de água fria tinha sido destruído antes da chegada do caçador sênior. Enquanto a venda de Tonton era discutida após a morte do herói, Li Fang já estava por trás do ladrão. Ligou a Tonton para lidar com ele antes que o segundo caçador chegasse. Tonton avançou contra o homem, mas sentiu a energia deles e evitou o golpe. Convocou o seu espírito, um fantasma com cara de gato. A batalha entre 2 fantasmas começou. O gato era um espírito de Hank Si. O herói decidiu não ficar de lado e lidar com o mestre dos espíritos. Sacou da sua lâmina dourada e, contornando as costas do inimigo, rodopiou para o destruir. A lâmina entrou diretamente no peito do inimigo, gritou, e um brilho verde apareceu no seu peito como o seu espírito. Nesse momento, o espírito com cara de gato rosnou o mais alto que conseguiu e lançou uma energia de força desconhecida em torno de todos os presentes. A sua energia absorveu tudo à sua volta e ele ativou o seu território fantasma. Dezenas de gatos começaram a aparecer em redor, os seus miados ecoando na cabeça do herói. O fantasma com cara de gato soltou um rugido insano. Era evidente que estava a invocar os espíritos de gatos mortos. Começou a apontá-los para a personagem principal e para o seu fantasma. Os gatos mortos atacaram os seus adversários na esperança de os arranhar e privá-los das suas almas. Mas Tonton já estava a formar o selo da técnica da bola de fogo. Os gatos sobreviventes tiveram as caudas queimadas e nem sequer sobraram cinzas dos restantes. Li Fang ficou surpreendido com o nível em que a batalha estava a decorrer. A tecnologia explosiva era tão poderosa que todos os seres vivos num raio de 1 quilômetro foram dissolvidos em fogo. Mas algo incrível aconteceu e Li viu-se no território fantasmagórico de Tonton. Depois de ver os brinquedos, Li pensou que Tonton ainda era uma criança. Um carrossel de animais de estimação louco. Uma locomotiva a vapor e peluches que se moviam no mesmo sentido. Dirigiam-se em direção ao caçador de fantasmas ferido que lhe segurava o peito. Os passeios loucos quase alcançaram o inimigo e estavam prontos para atacar. Mas o fantasma com cara de gato resistiu ao ataque e defendeu o dono. O caçador saltou para longe da linha de ataque e pensou que o poder de Tonton não o alcançaria. Sentiu mau hálito e risos nervosos. Era como um palhaço num circo. O caçador nunca estivera tão certo como agora. Mas era tarde demais. A enorme cabeça do palhaço alcançou-o e abriu a boca acima da sua cabeça. Uma fração de segundo e o líquido vermelho do corpo do caçador espalhou-se em diferentes direções. Li Fang percebeu que a aura verde fantasmagórica que acompanhava o caçador até aquele momento começou a desaparecer. O território fantasmagórico de Tonton e o espírito com cara de gato começaram a desaparecer ao mesmo tempo, mas não estavam no mesmo lugar onde estavam antes do início da batalha. Um fantasma com cara de gato correu ao longo da ponte. Tonton correu para o alcançar. Li Fang não conseguiu detê-la. Ela não ouviu o seu chamamento. O fantasma do inimigo conseguiu voar para o interior do mosteiro. Depois disso, apareceram ali uns sapatos. Eram sapatos mágicos. Li não sabia o que eram, nem que perigo representavam. Tonton já estava no limiar do mosteiro, quando o herói decidiu utilizar uma corda mágica para deter o seu companheiro. Sem perder tempo, atirou a corda com toda a força que conseguiu para o seu fantasma. E no último segundo conseguiu agarrá-la e arrastá-la para longe do mosteiro. Puxou-a com tanta força que ela embateu contra ele e derrubou-o. Encontraram-se perto do local onde a batalha tinha começado recentemente. O herói perguntou ao seu fantasma como ela se estava a sentir.
Ela mostrou-lhe os sapatos vermelhos bordados que estavam na soleira do mosteiro. Entretanto, a várias dezenas de quilômetros de distância, decorria um ataque de um espírito maligno de categoria desconhecida contra a equipa do chefe da cidade. O espírito maligno voou diretamente para os 4 mestres vestidos com as capas da administração da cidade. No último momento, o foguetão vermelho virou-se e voou numa direção diferente. A equipa administrativa achou que o fantasma percebeu que um alvo mais importante estava próximo. Entretanto, foi pedido ali para usar a pílula fantasma e subir de nível para o rank B. O nível de Tonton foi aumentado e veio uma mensagem do sistema a informar que era necessário selecionar um novo item espiritual e associá-lo ao espírito do seu dono. O herói vasculhou a sua mala e decidiu escolher os sapatos que Tonton tanto se esforçou para conseguir. O sistema notificou Li Fang que os sapatos deveriam ser devolvidos à noiva com o seu vestido de noiva sem morrer. A flecha vermelha voava a alta velocidade. Ela sentia que em breve alcançaria o que procurava há tanto tempo. A flecha vermelha era um fantasma com um vestido de noiva vermelho, voava atrás dos sapatos. Li Fang estava em perigo.